Senhor, vamos louvar o Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui, Deus, porque sabemos que nós dependemos do Senhor, que nós necessitamos do Senhor. Pai, nós queremos desfrutar da tua presença nesse lugar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Jesus, seja adorado, seja exaltado, Pai, seja glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos levantar o teu nome aqui, Senhor Deus, porque o Senhor é o centro da nossa adoração. Nós sabemos que o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Pai, que nessa noite que estamos aqui, que os nossos corações sejam envolvidos e inclinados para buscarmos a tua presença, Senhor, a tua presença, Pai. Nós queremos engrandecer o teu santo nome e que não haja nenhum outro espírito nesse lugar, mas somente o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito da sabedoria, Espírito de Deus. Manifesta a presença do Senhor Jesus aqui, Pai. Manifesta a presença do Pai, no nome de Jesus. Que todos nós possamos sair deste lugar hoje, amado Deus, e sempre, porque estamos na casa do Pai. Que possamos sempre, Senhor Deus, sermos tocados pela tua mão bondosa. Por isso eu entrego em tuas mãos, Pai, este momento, este culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha receber dos nossos corações os louvores, e que o Senhor esteja, Pai, abençoando os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra e obedecer a tua palavra, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada. No nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir-lo? Diga, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Aleluia. Queimado em tua casa.
Você pode aplaudir-lo mais forte ainda. Aleluia. 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 Queremos a tua presença, Senhor. Jesus. Existem águas mais profundas. A nossa alma pode segui-lo de perto, mais de perto. Aleluia. Oh,
noite, igreja, paz seja convosco, amém? Está feliz com Jesus aí? Então, glória a Deus, uma aleluia bem forte aí. Glória a Deus, aleluia. Maravilha a presença de Jesus, amém, irmão? O Senhor está entre nós, glória a Deus, o Senhor está entre nós. Lendo a palavra do Senhor, amém, irmão? Aonde Jesus ia, havia uma grande multidão com ele, amém? E muitas pessoas queriam se aproximar de Jesus, não podiam, porque era muita gente, amém? Hoje está bem cheio aqui, glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: é bom te ver aqui, ele não está vendo nada, escuridão, né? Olha para ele assim: é bom te ver, agora sim está te vendo. Fala: é bom te ver aqui, meu irmão, aleluia. Todos aí abençoados. Então, eu agradeço a Deus por essa noite, nós podemos estar aqui juntinhos na casa do Pai, amém? Que bom podermos adorar o Senhor. Então, irmãos, antes, Jesus estava presente e todas as pessoas queriam ser tocadas, né? Queriam tocar em Jesus, era uma grande multidão. E muitos não podiam Jesus porque havia muita gente, né? Você vê em Cafarnaum uma vez, mais de 10 mil pessoas cercaram Jesus. E nós vemos também o episódio que a mulher do fluxo do sangue queria tocar Jesus, mas havia uma grande multidão. Hoje eu louvo a Deus porque o Espírito Santo está entre nós. Diga glória a Deus. Agora Jesus está no mesmo tempo em todos os lugares, amém? Nós estamos adorando aqui, está lá em BH, está em Minas Gerais. O mesmo Jesus está aqui e está lá. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, é maravilhoso. Quero nessa hora orar pela sua oferta. Esse é o momento das nossas contribuições. É um momento de gratidão. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta noite, por cada família que está aqui reunida, cada família que veio juntinho com seu pai, o seu amor, os seus filhos. Pai, como é bom estarmos unidos para nesse momento te adorar. Nós queremos nesta hora declarar não só com a nossa boca, como nós fizemos até agora, com as nossas mãos, com o nosso louvor. É muito poderoso, muito forte quando a igreja canta junto, adora junto no espírito de unidade. E nesse momento, amém, irmão? É um momento de uma adoração muito extraordinária, uma adoração forte. Também é um momento que a palavra do Senhor diz assim, que existe forças demoníacas que são paralisadas nesse momento, amém, irmão? Quando nós adoramos a Deus com o nosso esforço da nossa vida financeira. Segura a sua oferta na sua mão. Quero orar. Pai, eu te louvo nesta noite então, por cada um dos que estão aqui, e num culto racional sabe muito bem, Pai, que esse momento é um momento de gratidão, é um momento de adoração, é um momento de reconhecimento, é um momento, Pai, onde nós contemplamos a bondade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, todas as coisas, Pai, todas as coisas que existem dentro da nossa vida, elas foram trazidas pelo Senhor, pela tua graça, pelo teu favor. E por isso nós reconhecemos essa noite o teu favor sobre a nossa vida financeira. Quero convidar para você para ficar de pé, amém, irmão? O Senhor diz assim que esse momento é um momento que nós devemos vir com alegria, não é com tristeza, amém, irmão? Por quê? É um momento que devemos adorar a Deus com alegria. Então segure as suas ofertas nas suas mãos, ensine os seus filhos o significado da adoração, da oferta, amém, irmão? Ensine para eles que a fonte de todo o bem da nossa vida vem de Jesus, amém? Você sabe disso, eu também. E é nesse momento que nós seguramos nossas sementes que vão ser plantadas na terra do Senhor. Pai, eu te louvo então por cada família que está aqui, Senhor, por estas almas preciosas, Pai. Eu te louvo por este tempo maravilhoso em que nós temos força para vir andando, trabalhar. Amanhã, segunda-feira, muitos vão trabalhar, muitos vão ganhar o seu pão, fazer aquela correria de sempre, mas acima de tudo, com pensamento. Nós não vamos dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Esteja conosco, nos abençoando. E nesta hora recebe então a adoração do teu povo, que declara a gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer assim, ó, até aqui nos ajudou. Mas fala com força, amém? Fala assim, ó, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa alegria, vem aqui à frente, amém, irmão? Venha adorar o Senhor, venha com a alegria do seu coração. Nesse momento pode vir, venha adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus então por esta noite aí que nós estamos. Pode se assentar, vocês, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Pode se assentar.
Santo é o nome do Senhor. Tá tudo bem com os irmãos aí, amém, irmão? Noite de Santa Ceia, fala assim, a noite de Santa Ceia é uma bênção, amém, irmão? A noite de Santa Ceia, ela é um sacramento instituído, amém, irmão, para a igreja do Senhor. Ninguém pode dizer, olha, irmão, preste bem atenção, ninguém pode dizer que vai morar no céu se não está ligado ao corpo. Jesus diz que a igreja é o corpo do Senhor, amém? Vamos estender as mãos para cá, né, Josi? Para poder dispensar, Josi. Oh, meu Deus. Estenda as mãos. Pai, nós abençoamos a oferta agora. Os irmãos que vão contribuir de casa, nós abençoamos que seja uma semana de céus abertos, de acontecimentos poderosos sobre a vida financeira de cada um dos meus amados irmãos de casa. Que seja uma semana surpreendente do favor de Deus sobre a sua vida financeira. Adore o Senhor, aplaude aí com força, amém, irmão? Bom dar um glória a Deus para começar bem. Dá um aleluia. Amém. Quero convidar os irmãos então para nós abrirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Romanos 8, versículo 1 e 2. Amém? Romanos 8, 1 e 2. Noite de Santa Ceia, amém, irmão? A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus na noite que foi traído. Você sabe disso? A palavra do Senhor diz assim, ó. Na noite em que o Senhor foi traído, ele fez o jantar com os apóstolos no último dia. E aí, ele então pegou o pão, partiu o pão e dando graça disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, amém? E ele diz assim, ó, todos que têm parte comigo, eles comem e bebem do meu sangue. Quem entende isso? Dá glória a Deus. Ninguém pode dizer que vai morar no céu, porque, irmão, sem fazer parte do corpo da igreja de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, amém? Ninguém pode se batizar. Você entende isso? Você não pode se batizar sozinho. Você não pode tomar Santa Ceia sozinho. É preciso haver ministração. É preciso estar ligado ao corpo. Alguém precisa ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? Então, hoje nós queremos falar Romanos 8, 1 e 2. Quero convidar a igreja que já descansou bastante aí. Tá animada, meu irmão? Fique de pé só para a leitura da palavra do Senhor. Esse não é um costume religioso, meu irmão? Preste bem atenção. Nós sabemos que na hora em que nós lemos a palavra, a boca de Deus se abre e fala conosco. Dê glória a Deus. É nesse momento que Deus vai falar conosco, igreja, os irmãos de casa. O que será que Deus quer falar conosco? Hoje é a noite de Santa Ceia. É a noite em que a igreja do Senhor, que foi lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, tem a oportunidade, irmãos, de pedir perdão dos pecados. A palavra do Senhor diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e de toda a nossa injustiça. E quando Ele perdoa os pecados, lança no mar do esquecimento, não se lembra mais. Você pode dar um glória a Deus? Um aleluia. Preste bem atenção aí, vamos ler então. Portanto, Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta hora, e que os nossos ouvidos, não só físicos, mas nossos ouvidos espirituais possam estar abertos e atentos à voz do Senhor. Pai, que o nosso espírito possa compreender o que o Senhor quer nos dizer essa noite. É algo importante. Nós vamos falar sobre a nossa salvação. Nós temos falado e vamos começar esse mês a falar sobre vários temas da cruz, sobre a cruz. E é importante entender que a morte foi vencida pela cruz. Quando o Senhor entregou a sua vida por amor de nós, a morte foi vencida. E nós não estamos mais com o selo da morte, mas o selo que está em nós é o selo do Teu Santo Espírito, que veio sobre nós a partir do momento em que nós decidimos obedecer a Tua palavra. Quando nós descemos as águas do batismo, o Espírito do Senhor vem morar em nós, por causa da obediência, de obedecermos a ordem do Senhor.
aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não é somente descer as águas do batismo, mas é viver uma vida no Espírito, a cada dia vivendo uma vida espiritual, negando-se a si mesmo. Pai, nós temos percebido como o tempo está passando depressa. Nós temos percebido, todos nós, que o tempo está correndo em uma velocidade diferente. O tempo está se abreviando, Pai. Eu creio nisso. O Senhor se aproxima para buscar a igreja. Pai, nessa noite, nos edifica. Limpa as nossas vestes com o sangue do Senhor. E que nós possamos compreender que há uma vida vitoriosa para vivermos nesse mundo caído. Porque o Senhor nos adotou. E não há mal que possa prevalecer sobre a nossa vida e nossa casa. Porque o Senhor recebeu todo o poder. Todo o poder te foi dado. Diga assim: todo o poder, com voz de guerreiro, todo o poder foi dado ao Senhor. Todas as forças deste mundo de trevas não pode mais paralisar a minha vida. Eu estou livre e fui feito mais que vencedor em Cristo Jesus, em todas as coisas. Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor aí com alegria e pode se assentar. Amém, irmão? Pode se assentar. Aleluia, que noite maravilhosa, meu irmão. Estamos então, hoje de manhã estivemos aqui no mesmo culto, fazendo ministração a uma outra parte da igreja do Senhor, e vamos falar de algo muito importante, a nossa salvação, amém, irmão? A salvação é algo que precisa ser lembrado, que nós precisamos, irmão, compreender. Neste mundo, amém, tem advogados, doutores entre nós, né? E nesse mundo existe leis, amém, irmão? Existem leis nesse mundo, e se você infringir essas leis, amém, irmão? E dependendo da infração, dependendo do delito, o juiz pode determinar, juiz desse mundo, pode determinar que as pessoas passem o resto da sua vida dentro de uma cadeia, amém, irmão? Eles podem ter essa pena segundo a lei dos homens. E um juiz pode determinar o fim dos dias de um ser humano. Quem entende da glória a Deus? Está entendendo? Amém, irmão? Existem leis no reino do Espírito, amém? Por exemplo, não há como você quebrar a lei. O homem tem um ciclo de vida, ele nasce. Depois ele se torna homem, mulher, envelhece e morre. Por mais que queiram contrariar essa lei, não dá. Porque é a lei da natureza. Diga a glória a Deus, está entendendo? É uma lei que não pode ser quebrada. É uma lei que não pode ser vencida. O tempo está passando muito rápido. Quem está percebendo isso, amém, irmão? Quem tinha 12 anos outro dia e agora tem 40? Levanta a mão, dá glória a Deus. É assustador, não é, né? Eu olhei as fotos, eu estava olhando em casa, e a gente ficou melhor com o tempo. Dá glória a Deus. Fala assim, irmão, quando eu te conheci, fala para ele, irmão, quando eu te conheci, fala para ele pertinho de você, você era bonitinho, mas agora o tempo lhe fez bem. Fala assim, o tempo te fez bem. Não é verdade? Olha aquelas fotos lá. As meninas da igreja pegaram uma foto e me mostraram hoje aqui. Não sei de onde desenterraram aquela foto. Eu estava com um cabelinho de tigela. Meu Deus, que feinho. Eu falei, esse sou eu. Graças a Deus que o tempo passou e Jesus me consertou. Dá uma glória a Deus. Some com essas fotos aí, menina, né? Então, o tempo está passando, irmão, e nós temos leis. Como eu disse para você, uma lei humana, um juiz humano pode determinar o fim de uma pessoa. Mas existe a lei de Deus, amém? É lógico que a justiça humana muitas vezes falha, né? Tem falhas, mas a justiça divina não falha. Muitas pessoas, elas podem passar a sua vida inteira escondendo um crime terrível, e até o final dos seus dias, desfrutando de riqueza e de prazeres, até o último dia de vida. Mas da justiça divina, ele não escapará. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. E há então, amém, irmão, para nós, uma justiça divina. Eu quero que você preste bem atenção nessa noite, na palavra que nós vamos falar. Vou procurar ser rápido, amém? Mas essa palavra vale a tua vida. Fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, preste bem atenção nessa palavra, porque vale a tua vida, amém? Ô louco, pastor, está me deixando com medo. Não, essa palavra vale a sua vida, amém? O que a palavra de Deus diz, amém, irmão? A palavra do Senhor diz assim, que quando Adão peca,
Preste bem atenção, quando Adão peca, ele trai Deus, ele trai o relacionamento com Deus. Não vou entrar nessa história, mas a grande verdade é que o relacionamento do homem com Deus foi rompido no dia que Adão traiu o relacionamento com Deus. Você já conhece essa história? E aí todo o mal entra. Então, você sabe que a palavra diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo. Por causa de Adão, todos nós fomos prejudicados, amém, irmão? Nós recebemos um selo da morte. Escute, todos nós nascemos, amém? E já estamos selados com o selo da morte. Você pode fazer o que você quiser, mas não muda essa lei espiritual. Nós fomos selados com a morte. Essa é a verdade. E, irmão, preste bem atenção, a lei foi dada a Moisés. Mas a palavra diz assim, se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, a lei não salvava ninguém. Porque de 600 e poucos mandamentos, se o homem infligisse um, ele estava na condição de pecador. Quem entendeu da glória a Deus? Ninguém, presta atenção, ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. Ninguém. Nenhum homem conseguiu. Mas a palavra diz, eu quero ler com você, que Jesus nunca pecou. Diz assim, ó, Jesus nunca pecou. Nem quando ele era criança. Ele nunca falou mal de um amiguinho. Ele nunca foi traidor. Ele nunca falhou. A palavra de Deus diz isso. Que ele nunca errou. Não havia pecado. Quem acredita nisso? Dá uma glória a Deus, amém? Não havia pecado em Jesus. O único homem, precisou um homem nascer de mulher, amém? Ele era Deus, mas ele era homem também. Ele precisou viver como nós. E precisou experimentar dores, todas as coisas desse mundo, para que ele fosse perfeito. Jesus nunca pecou. E porque ele nunca pecou, ele pôde nos substituir na morte da cruz. Quem entendeu? Amém? Você e eu erramos. Todo instante, amém, irmão? Mas Jesus nunca pecou. E porque ele nunca pecou, ele deu a sua vida por nós. E ele então pegou a cédula. A palavra do Senhor diz que havia uma cédula na mão do diabo, amém? Havia um papel que era o termo de posse da nossa vida que estava com ele. Você entende o que eu estou dizendo? E a palavra do Senhor diz que quando Jesus entrega a sua vida santa por nós pecadores, e Satanás entrega aquela cédula para ele, que havia o nome da humanidade cravado, e a palavra do Senhor diz que aquela cédula é cravada na cruz. Dê glória a Deus. E por isso os nossos pecados foram perdoados. Irmão, você sabe que o pecado, ele nunca mais sai da sua vida. Quando você peca, o pecado fica acumulado na sua alma. Ele só pode ser retirado pelo sangue de Jesus. Dá glória a Deus. Então, por muito tempo fiquei na igreja e perguntei por que é que Jesus teve que morrer de forma tão violenta. Para que isso? Foi uma substituição. A palavra diz o cordeiro substitutivo. Ele substituiu a minha e a sua vida. Amém? Essa semana tive que me despedir de uma irmã muito querida. 16 anos, esteve caminhando com a gente, foi diaconisa, trabalhou na igreja. E eu fui convidado para orar por ela, já havia sido internado. Quando eu cheguei lá, havia 5 minutos que ela tinha partido. Amém, irmão? E eu perguntei, onde está? E me levaram até lá. E quando eu vi, ela estava coberta sobre o lençol, eu tirei o lençol, amém, irmão? E coloquei a mão sobre a sua testa, e ela estava quente ainda. O Espírito havia desencarnado aquele momento daquele corpo, amém? Os olhos estavam abertos ainda. Havia na expressão dela, amém, irmão? O que eu como pastor já pude ver algumas vezes. A expressão do Espírito. Quando o Espírito deixa a pessoa, o corpo, amém, irmão? Ele se distorce, ele luta. E havia assim uma expressão de uma guerra na boca dela. Amém, irmão? E eu pude fechar aqueles olhos que há 70 anos fecharam todos os dias. Algo tão simples fechou os olhos. Mas aquele dia eu fechei a última vez os olhos dela para a humanidade. E mesmo sabendo que ela não podia me ouvir, porque todos os que morreram, amém, o sono da morte dormem, a palavra diz isso. Até Paulo, Pedro, todos os apóstolos dormem. Quem entende isso dá uma glória a Deus. Eles estão dormindo para ser despertados. Paulo diz assim:
ele vivo ainda. Eu tenho a esperança que Jesus volte na geração dele, o arrebatamento. Mas ele disse assim, olha, quando Jesus voltar, nós não subiremos antes dos mortos. Tiago, que havia morrido, os outros, eles vão ressuscitar primeiro, dê glória a Deus, e depois nós vamos subir. Essa é a nossa esperança. Mas hoje eu quero dizer, meu irmão, sobre a salvação. Nesses dias nós temos ficado muito incomodados de falar do evangelho da salvação. Nós precisamos pregar o evangelho, falar para as pessoas que não há outra, preste atenção, não há outra maneira de sair deste mundo para a eternidade, a não ser pela porta de Jesus. Jesus disse muito claro isso, eu sou a porta, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entende isso? Dê glória a Deus. Porque, irmão, preste bem atenção, quando Jesus morre, ele vence a morte, e por causa que ele morreu por nós, nós recebemos o direito de viver eternamente. Diga glória a Deus. Então, preste bem atenção, ninguém pode sair desse mundo por outra porta. Ou ele sai pela porta de Jesus, ou ele sai pela sua própria porta. Amém? E fica preso nas regiões da morte. Esse é o texto que nós vamos pregar hoje, irmão. 1740, perdão, quase 300 anos atrás, Jonathan Edwards, ele pregou uma mensagem falando sobre um Deus irado contra os pecadores. Amém? E essa mensagem, quando ele pregava, amém, irmão, havia uma presença de Deus que fazia as pessoas despertarem por um momento. Elas podiam se ver no estado que estavam indo para o inferno. As pessoas falam, mas uma vez uma pessoa perguntou, mas Deus criou o inferno? Irmão, Deus criou o inferno, mas não criou o homem para o inferno. Quem entendeu da glória a Deus? O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas todos aqueles que deixaram a presença de Deus e se uniram a Satanás na revolta, você entende? Eles seguiram e deixaram de estar na presença de Deus. Quero ler um texto com você. Leia comigo, amém, irmão? Eu gostaria muito que você lesse e marcasse. Preste atenção. Romanos 3, 23 e 26, nós vamos participar da ceia. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Amém? O que diz aqui, todos pecaram. Amém, irmão? Todos nós pecamos. E precisamos, preste atenção, no momento da nossa vida, ter um encontro com Jesus e reconhecer que a morte se aproxima a cada dia. Eu tenho 50 e pouquinho, amém? Estou novo ainda, né? Mas eu sei, amém, irmão, que a cada dia eu me aproximo de me encontrar com o Senhor, amém? E tem que haver temor nisso, porque, preste atenção, ninguém nasce salvo. Diga assim, ó, ninguém nasce salvo. A salvação é uma decisão, amém? Você precisa decidir viver da maneira de Deus ou viver da sua maneira. Muitas pessoas vão desprezar essa palavra que nós vamos pregar hoje. Elas vão dizer que bobagem, que besteira, onde já se viu um Deus que faz isso? Meu irmão, mas se eles lerem a palavra, eles vão compreender porque Jesus veio a esse mundo para que o nosso pecado fosse removido de nós, amém? Nós vamos ter um batismo por esses dias. Muitas pessoas já vão, alguns jovens já vão batizar. Diga glória a Deus, amém? Muitos jovenzinhos estão procurando. Eles vão descer a água do batismo. Naquele momento, os pecados vão sair da sua vida. Dê glória a Deus. E aí, eles estão salvos? Automaticamente estão salvos. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa séria. Estão pregando um evangelho falso por aí. As pessoas batizam, depois elas voltam a viver da mesma maneira que viviam. Quem está entendendo? Se elas tinham um amante, elas batizam e voltam para os amantes. Se elas viviam uma vida depravada, elas voltam. Elas não tiveram encontro com Jesus verdadeiro. Elas acham na sua mente que porque elas desceram a água, elas estão salvas da destruição que as espera. Elas estão enganadas porque o inferno está de boca aberta esperando por eles. Quem está entendendo?
Pastor, mas a palavra diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a palavra diz, aquele que crê. Se você ler a palavra do Senhor, quando diz, aquele que crê, crê em toda a Escritura. Amém? Veja bem, Judas foi batizado. Quem acredita nisso? Amém? Todos os apóstolos foram batizados. Você sabia disso? Porque Jesus foi batizado, seus discípulos, todos eles foram batizados. Quem sabia da glória a Deus? Aleluia. Mas todos foram batizados, tiveram seus pecados perdoados, andaram com Jesus. Mas Judas se perdeu e foi chamado filho da perdição. Amém? Ele se perdeu. Judas foi batizado, mas ele se perdeu. Então, a salvação, ela precisa ser mantida numa vida de retidão. Amém? Quando nós descemos as águas do batismo, nós precisamos entender que nós vamos ter que lutar fortemente contra o pecado que nos rodeia tão poderosamente. Se você tinha uma natureza, agora você desce as águas e aquela natureza vai querer te confrontar. Quem bebia, né, bebeu muito, é difícil porque aquela sensação está na mente da pessoa. Depois que ela batiza, ela sabe que ela não pode beber mais, porque nada mais pode controlar a nossa vida a não ser o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E aí ela vai lutar, porque quando ela sentiu o cheirinho da caipirinha, amém, irmão? Que é uma coisa do capeta, não é isso? Cheirinho de limão, geladinho. Ela vai dizer, não, agora eu vivo e sou testemunha de Jesus. Amém? E aí ela vai lutar contra aquela natureza. Quem cometia pecados não vai mais fazer aquilo, porque olha o que diz. Agora eu quero que você entenda, nós estamos, aquele versículo que nós lemos antes, está em Romanos também, nós lemos primeiro, está em Romanos o quê? Quem lembra? Os irmãos são maravilhosos. Irmão, marca mesmo, hein? Deixa o pastor falando, ele sabia do versículo. Romanos diz assim, presta atenção. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não diz assim? Está lá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha isso aqui. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dê glória a Deus. Irmão, a nossa vida, hoje, nós vivemos em uma sociedade orgulhosa. Sabe, eu ganho meu dinheiro, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Amém. Isso é, amém, irmão, do ser humano. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos que agora a nossa vida, que estava condenada à morte, amém, irmão? E agora fomos livres da morte, nós temos uma dívida de vida com Jesus. Porque Ele morreu por nós, nós vamos viver para Ele. Dê glória a Deus. E, irmão, é uma delícia viver para Jesus. Ô, vida gostosa é estar na presença de Jesus. Não é verdade, amém? Então aí você vai lutar toda a sua vida. Por que nós estamos falando isso, amém, irmão? Nessa noite, porque nós temos percebido que muitas pessoas estão vivendo enganadas na igreja. Elas não vivem uma vida agradável a Deus. Por exemplo, nós falamos isso. Há uma forma, é uma coisa muito forte, amém, irmão? Há uma forma de um homem se relacionar com uma mulher. O casamento, diga glória a Deus. Pastor, não fala isso, senão a igreja vai ficar vazia. Não, irmão. A igreja está ficando cada vez mais cheia, porque as pessoas querem encontrar o verdadeiro Deus. E se alguém procura o verdadeiro Deus e não santifica a sua vida, não o encontrará, porque está procurando no lugar errado. Diga glória a Deus. Então, quando nós falamos de coisa desse tipo, nós, meu irmão, irritamos as pessoas. Mas você sabe, as pessoas podem até batizar, e algumas, olha o que a palavra diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles, depois que são chamados, permanecem nessa vida de retidão. Diga glória a Deus. E esse é o evangelho que nós pregamos. Amém, irmão? É como eu disse para você. Eu estive há muitos anos com a nossa irmã querida. E no momento que ela partiu, irmão, quando aqueles olhos eu fechei, eu sei que ela não podia me ouvir, mas eu disse assim, querida, até nós nos encontrarmos na eternidade. Porque eu tenho certeza que eu vou olhar nos olhos dela como eu vou olhar nos seus olhos na eternidade. Diga glória a Deus. Quem tem certeza que vai olhar lá para mim e eu vou olhar para você e nós vamos nos ver lá em cima? Dá glória a Deus. Quem tem? Aleluia. Só quem vai morar no céu. Irmão, sabe por quê? Eu quero que você preste muita atenção.
A palavra salvação é muito séria. Irmão, olha, nós vamos ler um texto que diz assim. Eu quero que você leia esse texto comigo, está em Romanos 10, 6. Romanos 10, versículo 6 até 10. Vai dizer o seguinte, presta atenção. Vai dizer assim, os irmãos de casa. Vai dizer que você e eu não podemos dizer assim, ó, quem desceu ao inferno ou quem subiu ao céu. Nós não podemos fazer isso, amém? Ah, aquele morreu sem Cristo, aquele... não. Você não sabe se aquela pessoa, né, em um momento da sua vida não teve o encontro. Sabe, hoje o evangelho está sendo pregado e muitas pessoas estão virando as costas para Deus. O evangelho não quer seguir, porque para eles é um evangelho muito pesado. Eles querem ser senhor da sua vida. Então eles sejam senhor da sua vida, mas também terão que ser senhor da sua morte. Quem está entendendo? Mas quem vence a morte por nós é Jesus. E aí muitos vão ouvir esse evangelho que nós estamos pregando e não vão querer, mas tudo bem. Talvez uma pessoa, por exemplo, alguém que sofre um acidente, no momento de estar preso nas ferragens, ela pode se lembrar, amém, irmão, que do evangelho e pode dizer: Deus, eu sinto que eu estou morrendo, perdoa os meus pecados. Porque a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar da nossa injustiça. Dê glória a Deus. E naquele momento ele pode ser salvo. Quem crê, dá um glória a Deus. Pastor, mas ele não foi batizado. Irmão, Jesus estava nos seus últimos momentos, entregando a sua vida, na cruz. Do lado dele estava um bandido, é isso? Um ladrão, amém? E quando ele estava para partir desse mundo, o que diz? Ele olha para ele e diz assim, aquela pessoa estava lá com ele na cruz e disse: Senhor, perdoa os meus pecados, né? Fala, o Senhor não merece estar aqui, mas eu estou aqui. E Jesus, vendo aquele homem, reconhecendo a divindade dele, ele diz o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Irmão, ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Dê glória a Deus. Mas se você ouviu o evangelho, para você não tem mais desculpa. Corra e se batize. Amém, irmão? O batismo é tão simples. Deus está dando oportunidade para pessoas aqui serem batizadas. Dê glória a Deus. O batismo de Jesus. Então, se hoje você ouve o evangelho, você tem a oportunidade de decidir: ou você segue Jesus, ou você então segue a sua vida sem Ele. Mas uma grande verdade, vou falar de novo: ninguém sai desse mundo por suas próprias portas. Jesus é a porta. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que diz esse texto aqui, Romanos 10, 6, presta atenção, diz assim: mas a justiça que é pela fé diz: assim não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Versículo 7, ou quem descerá ao abismo, isso é, trazer dentre os mortos a Cristo. Mas presta atenção, mas diz, a palavra está junto de ti, na sua boca. Diga glória a Deus. O que quer dizer isso aqui? Irmão, nós podemos ficar: aquele foi para o inferno, aquele foi salvo. Não. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Amém, irmão? Está dizendo aqui, olha, há uma certeza. A palavra está diante de ti, junto de você. Essa palavra está na tua boca. Olha aí, versículo 8. Na tua boca e no teu coração, diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Preste atenção, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar que o Senhor Jesus é Deus, e em teu coração crer que Ele é Deus, e que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga glória a Deus. Como é que você é salvo então? Pastor, meu Deus, eu não tenho certeza se eu estou salvo. Primeira coisa, amém? Vai batizar. Mas hoje salva a tua alma, criatura. Não teve encontro com Jesus, você vai falar o seguinte, vai dizer o seguinte: eu creio que a morte me espera, e que se eu não, através de Jesus, ter os meus pecados perdoados, eu não entrarei no descanso da eternidade. E a palavra diz o quê? Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor,
e crer no seu coração, está salvo. Diga glória a Deus. Tem alguém que nunca fez essa oração aqui entre nós? Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu reconheço que estou marcado para a morte. Eu reconheço que não dou conta de vencer a morte. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu reconheço, a oração, é oração, tá entendendo? Eu reconheço que Jesus é Deus, é o Messias. E que Ele veio para perdoar os meus pecados. E quando a pessoa faz essa oração e crê no coração, está salvo. Dá glória a Deus. E aí ela já vai para o batismo, tá bem? E tomara que dê tempo para batizar, amém, irmão? E aí preste bem atenção, nós estamos falando de algo tão importante, irmão. Por quê? Por que eu creio que a palavra que eu prego é verdade? Amém, irmão? Por que eu creio que a Bíblia é verdade? Porque se você estudar um pouquinho a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor diz, irmão, no livro de Gênesis, que quando o homem peca, naquele mesmo momento, Deus libera uma palavra de salvação. Ele diz assim, ó, e a semente que sair da mulher vai pisar a cabeça de Satanás. Diga a glória a Deus. Quando ele peca, Deus já fica triste por perder o homem e já fornece um caminho para a salvação. Ele libera uma profecia que Jesus viria, nascido de mulher, e pisaria a morte, a cabeça da serpente. Dá um glória a Deus, aleluia. Quem não vai ficar preso no túmulo e vai morar no céu, aleluia, amém? Então preste atenção, irmão, 700 anos da vinda de Jesus, Isaías profetizou que um menino nasceria para nós. Ele seria Deus Emanuel. Ele estaria, o governo estaria nos seus ombros. Ele seria Deus conosco. Dê glória a Deus. Então o que eu quero dizer para você? Por que eu creio que a Bíblia é verdadeira? Porque de Gênesis a Apocalipse, ela fala da vinda do Messias, amém? Então preste atenção, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos entender. Você sabia que existe falsas religiões, falsos profetas batendo na nossa porta todo dia? Já bateu na sua porta alguém querendo pregar para você aqui em Tirapina? Amém, irmão? Existe um pessoal que ele faz um bom trabalho, ele sai pregando por aí, mas eles são falsos profetas. E eu digo por que eles são falsos profetas? Porque a palavra de Deus diz que eles são falsos profetas. Os falsos profetas e as falsas religiões são o castigo de quem não gosta de ler a Bíblia. Põe a mão na cabeça e fala, esse castigo não está sobre mim. A palavra do Senhor diz, ó, põe a mão na cabeça e fala, a palavra do Senhor diz que até os salvos nos últimos dias seriam enganados, porque haveriam falsas religiões. Preste bem atenção. Existe um pessoal que bate na porta aí, eu não vou falar o nome, amém, hoje? Mas eles, preste atenção, por que eu digo que eles são falsos profetas? Porque em 1917, levantou entre eles, amém, um profeta dizendo que Jesus voltaria naquela geração. Jesus não voltou, e ele foi considerado falso profeta, amém? Depois vieram mais 4 da mesma seita dizendo que Jesus voltaria. O último foi em 2018. Ele disse, marcou uma data para Jesus voltar. Você sabe que a palavra do Senhor diz que ninguém marca a data para Jesus voltar, nem Jesus sabe o dia que o Pai voltará. Dá glória a Deus. Mas essa turma marcou por 4 ou 5 vezes a volta de Jesus. Jesus não voltou. Eles são falsos profetas. Dá glória a Deus. Mas tudo o que a nossa palavra diz, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Inclusive Ezequiel 37, quando diz que Israel, irmão, passaria pelo vale de ossos secos. Isso se deu no tempo da Segunda Guerra, meu irmão. E você sabe o que eu estou te falando. No Holocausto também. Então a palavra de Deus é verdadeira e confirmada. Amém? Irmão, nós não cremos. Nossa Bíblia tem 66 livros. Fala assim, ó, 66 livros. Outras Bíblias têm 7 livros a mais. Fala assim, ó, livros apócrifos. Fala aí, irmão. É uma palavra de apócrifos. O que são esses livros? São livros que não têm inspiração de Deus. Foram escritos por homens. São lendas, são contos, são tradições judaicas. Preste bem atenção. Do primeiro século, de 250 depois de Cristo. E, irmão, 500 anos para frente. Houve muitas revelações. Se você lê o absurdo que é o livro de Judas, apócrifo, amém, irmão? Vai contar uma história absurda que Jesus discutiu com os apóstolos. Nunca teve isso, amém?
Se você for ler o livro apócrifo de Maria Madalena, vai falar de um suspeito relacionamento que Jesus amava ela. Você entende o que eu estou te falando? Amém, irmão? Irmão, nós precisamos acordar. Fala assim, ó, a palavra de Deus é a verdade. Confirmada. Concílio de Jerusalém. E outros concílios, amém, irmão? Então, preste bem, creia nessa palavra que eu estou dizendo. Esta palavra vale a tua salvação. Eu vou pregar para você hoje aqui. Muitos vão virar as costas, muitos vão rir, muitos vão fazer chacota. Mas um dia, nós vamos estar naquele lugar. E você vai olhar a Jesus nos olhos, amém, irmão? Todos vão ter oportunidade. A palavra do Senhor diz que os olhos dele são, irmão, de chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, amém? E uma veste resplandecente, um cinto de ouro, dá glória a Deus, a aparência de Jesus. E você vai confirmar comigo. Nós vamos ver ele lá, amém, Serginho? Dá glória a Deus. Nós vamos ver lá, irmão Ramiro. Mas eu quero hoje falar com vocês. Eu falei com a nossa irmã, ela não pôde me ouvir. Irmão, quando algumas coisas acontecem na minha vida, algumas dificuldades, um lugar que eu gosto muito de ir é para o cemitério. Amém, irmão? Ô louco, pastor. Quando você me vê entrando lá, não pensa que eu vou fazer nada esquisito não, tá? Quando as coisas estão muito estranhas, amém, irmão? Eu vou até lá, porque Jesus disse assim, ó, quando você estiver mal, é melhor você ir no velório do que ir numa festa. Porque lá você vê o fim de toda essa sua ansiedade. Tudo acaba ali. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Por que Deus nos manda amar Ele em primeiro lugar, o primeiro mandamento, e depois ama o teu próximo? Ele diz assim, ó, me ama, porque nesse mundo, querido, fala para o seu irmão, quero te dar uma notícia, fala para ele, nesse mundo, nós não temos nada, tudo, fala para ele tudo, seu Rolex, o seu Porsche, fala para ele, as suas mansões, os seus milhões, fala os seus milhões, olha para ele, fala, não adianta esconder, tudo vai ficar. Do jeito que você veio, você vai. Quem está entendendo a glória a Deus? A única coisa que você leva é o selo do Espírito Santo para vencer a morte. Quem pode dar glória a Deus? Irmão, eu digo para você, pastor, tem muito disso, é uma parte que eu não gosto, mas tem isso. Nós vimos a face da morte. Geralmente as pessoas partem, é terrível a expressão da morte. Os olhos da pessoa, irmão. Então, eu quero que você creia que hoje Deus está salvando a sua vida. Se você já batizou, viva uma vida de santidade, amém, irmão? Pastor, mas eu não aguento. Aguenta sim, amém? Você aguenta. Nós, por exemplo, olha como que é a nossa doutrina nessa igreja. Nós não aconselhamos jovens de 10, 11, 12 anos namorar. Fala aleluia, fala glória a Deus. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz. Se forem zelosos do bem, quem vos fará o mal? Como é que essas crianças vão começar a namorar? O fogo vai pegar, amém, irmão? Né? E aí eles não vão conseguir se deter, vai acontecer uma tragédia. Quem está entendendo? Amém? Vai aparecer mais um personagem dessa história. Nós falamos para os nossos crianças, ai pastor, mas eu amo o Godofredo. Eu sempre ponho o Godofredo na pregação. Pastor, mas eu amo o Godofredo, eu tenho 11, ele tem 12. Você ama ele? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai orar para o Godofredo até você ter 18, 20 anos, casar. Vamos ver se esse amor vai aguentar ou é fogo de palha. E o Godofredo, ai pastor, já não gosto mais dele não. No outro mês, quem está entendendo a glória a Deus? Nós aconselhamos nossos filhos a ter uma vida saudável, amém, irmão? Trabalhar, eles se edificarem, quando eles tiverem condição de comprar sua própria cuequinha, dá glória a Deus. Não, pastor, mas Deus acha que sai caminhando. Sai, mas você leva, o seu pai dá 200 para você gastar no cinema, comprar pipoca, você não aguenta, irmão. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Essa é a nossa doutrina, querido. E pensa que os nossos jovens são tristes? Não, eles são vencedores. Eles casam estruturado, casam formado, casam conseguindo, irmão, manter a sua própria vida. Quem está entendendo a glória a Deus? Ai, pastor, eu vou sair dessa igreja, vou numa igreja que aceita. Você pode ficar apaixonado pelo Godofredo, mas ora, vê se você vai aguentar. Quem está entendendo a glória a Deus? Irmão, sabe por quê? É a doutrina de Jesus. Então, ai pastor, eu preciso casar, casa, amém? Não, mas ninguém quer casar comigo. Irmão, a palavra do Senhor diz assim, esperei pacientemente pelo Senhor, o Senhor
Ouviu a minha oração? Diga glória a Deus. Irmão, eu sendo lindo desse jeito, eu consegui casar, amém? Fala, aleluias. Ô irmão, foi chato, hein? Eu orei, irmão. Falar pra você. Orei. E eu achei aquela moça linda e falava, vou orar por ela. Orei, não queria, mas eu orei. Orei tanto, porque a palavra diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Quando falar, eu falo, então, eu vou pegar essa, eu vou orar isso aí, né? Então, o que acontece? Nós precisamos viver o evangelho. Diga glória a Deus. Irmão, você não está sozinho. Jesus está com você. Então, nós vamos tomar nossa ceia agora, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você não batizou, batiza. Ah, essa doutrina, eu não sou dessa religião. Irmão, não é religião, é Jesus. Está entendendo? Não existia protestante naquela época, não tinha católico, não tinha nada. Tinha Jesus, dá glória a Deus. Segui Jesus. Ele foi batizado. Ele viveu uma vida de santidade. Porque ele não pecou. Nós podemos ser limpos pelo sangue de Jesus. Dá glória a Deus. Hoje você vai participar da ceia, amém, irmão? Participe sim. Não, pastor, eu estou em pecado. Abandona esse amante, misericórdia. Abandona essa vida torta, escolhe Jesus. Não anda um minuto sem a presença de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Pode ser a última oportunidade, amém, irmão? Eu já fiz velório de tanta criança, homem, mulher, não tem idade. Mas hoje Jesus te chama. Não rejeite o chamado do Senhor. Se você não for batizado, vai. Ai, pastor, eu estou pensando, se eu vou ser batizado, eu vou para o inferno. Meu Deus, é isso que você está falando. Eu estou pensando se eu vou batizar. A nossa pregação é suave. A pregação de João Batista é arrependei-vos. Olha o que João Batista pregava. Raça de víboras, pregava pesado. Quem ensinou vocês a fugir do fogo do inferno? Sejam batizados para que seus pecados sejam perdoados. Olha, irmão, hoje Jesus, ele fala diferente. Ele nos abre os olhos. Então hoje nós vamos participar da ceia. Quero chamar o Ministério do Louvor. Irmão, quem pode participar da ceia? Eu não te conheço, muitas vezes não conheço. De repente algumas pessoas estão aqui, não sei se você é batizado, não é. Mas eu sei, se você teve encontro com Jesus. Amém, irmão? Você teve encontro com Jesus? Tome a ceia. Ah, pastor, eu não fui batizado. O meu conselho é, amém, irmão? Existem muitos dogmas que são dogmas humanos. Por exemplo, existe igreja que não deixa criança tomar Santa Ceia. As nossas crianças podem tomar 2 vezes Santa Ceia, se quiser. Amém? Ô pastor, mas elas não têm pecados. Irmão, Jesus disse uma vez, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E se alguém quiser entrar no meu reino, tem que se tornar como ele. Dá glória a Deus. Então, nosso entendimento, criança é santa, amém, irmão? É lógico que hoje o mundo quer que as crianças percam a sua infância cedo, amém? Estão querendo enfiar na nossa garganta isso, sensualizar nossas crianças, mas nós vamos lutar e o Brasil não vai ter essa maldição. Criança vai ser criança até o momento de crescer, da glória a Deus. Que é isso que é a igreja, então? Então vamos, irmão, orar? Vamos falar com o Senhor? Nessa hora é o momento que você fecha os seus olhos para você se desligar um pouco dessa realidade aqui. E você ora, pede perdão dos pecados. Peça perdão. Pecou? Pede perdão, conserta a tua vida. Está vivendo no erro? Se você crê que existe um Deus, crê que a palavra dele é verdade. Eu te falei no começo, juízes podem definir a vida de um ser humano e ficar preso o resto da vida pelos seus atos. Há uma lei que diz assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. As pessoas não gostam que diz isso, mas é verdade. Muitas pessoas estão dormindo e acham que estão vivas, mas elas precisam ser despertadas quando nascem para Jesus, porque elas estão vivendo uma vida de morte, e essa morte tem que ser quebrada por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é seu momento, querido, de falar com Deus. Esqueça da pessoa que está do seu lado. Pensa
Pensa na tua salvação agora. Vamos pensar, queridos, na vida que nós estamos levando. Se nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro, ou nós estamos nos enganando. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Mais que tudo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Mais que tudo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, mais que tudo. Teu nome é
lançados no mar de esquecimento, querido. Deus não se lembrará mais. A palavra do Senhor é tão verdadeira, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Como é o nome de Jesus? Você tem no teu coração uma certeza: eu
maravilhosas vão acontecer. Sabe por quê? Porque é uma promessa daqueles que andam com Jesus. Eu vim para que vocês tenham uma vida e tenham uma vida boa. Não é para você viver na igreja sofrendo, na igreja sendo derrotado. Mas quando nós morremos de verdade e nascemos para uma vida santa com Jesus, irmão, não há demônio, não há crise, não há enfermidade, não há mal que possa bater a nossa vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero que você levante as suas mãos para o céu, então. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora, eu sei que o Senhor pode ver cada um dos meus irmãos, cada uma dessas almas que estão aqui, os irmãos de casa. O Senhor pode vê-los agora, porque as suas vestes refletem no reino do Espírito toda a sujeira do pecado, toda aquela escuridão que envolvia a nossa vida. A partir de hoje fomos lavados pelo sangue de Jesus. Jesus pode nos ver, e não só nos ver, Ele pode se achegar até nós, porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Escute, a partir de hoje, porque tomamos essa ceia numa consciência de perdão de pecados. A partir de hoje eu tenho certeza, os céus estão abertos sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Levanta as suas mãos para o céu e faz assim, ó: os céus estão abertos sobre a minha vida agora. Os céus que estavam fechados, as coisas que estavam amarradas, impedidas, agora nenhuma maldição há mais sobre a minha vida. Os céus estão abertos sobre nós. Você crê nisso? Eu digo para você, preste atenção o que vai acontecer daqui para frente, por causa da santificação da sua vida. Com as mãos levantadas, vamos adorar orando nos olhos de Jesus mais um pouquinho. Oh Deus, me sonda. Deus pode te ver, querido. Conheces-me. Cante para Ele. Mesmo quando falho, eu sei, me Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. estás presente.
Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Pode ser assim. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Só quem vai morar no céu, dá um aleluia. Dá glória a Deus, quem vai morar no céu aí. Aleluia. Irmão, como é boa a presença do Senhor Jesus. Não perca, meu irmão, essa presença. Não deixe essa presença partir da sua vida. Feche os seus olhos ainda, Pai. Eu te louvo por essa noite. Por todos que hoje estão aqui, Senhor. Por todos esses que o Senhor tem dado a nós, como rebanho do Senhor. Pai, eu te louvo por essas almas que têm aprendido a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. O Senhor Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa mais importante da nossa vida. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos deixará. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial para todos que estão aqui nessa noite, Pai. Talvez muitos vieram tristes, talvez muitos vieram abatidos, talvez estão travando lutas contra a enfermidade, talvez estejam com lutas no lar, talvez no casamento, mas eles vieram hoje, Pai, sentaram à sua mesa, estão na tua casa. Pai, eu quero pedir uma bênção a todos, homens, mulheres, crianças, todos os que estão aqui, Pai. Eles vieram porque quiseram, eles sentiram saudade do Senhor, eles têm prazer de estar na tua presença. Espírito Santo, abençoa essas famílias. Pai, eu quero te pedir que essa semana eles sejam impactados, Senhor, com a graça do Senhor. Eu quero pedir essa noite, Pai, que o Senhor permita que a tua graça seja vista diante dos olhos deles, logo na segunda-feira, e na terça-feira e na quarta-feira, eles possam sentir o teu amor, que eles possam, Pai, perceber o quanto o Senhor nos ama. Ah, Pai, abençoa cada um hoje, que saia daqui com o coração queimando de alegria, sabendo que não estão mais sozinhos, que o Senhor está com eles, e que não há nada que o Senhor não possa fazer na vida deles. Eu abençoo a sua vida. Põe a mão sobre o teu coração. Eu abençoo o teu coração. Que o teu coração seja tocado muito profundamente essa semana pelo Espírito do Senhor. Que você perceba a pessoa do Espírito Santo que vai estar do teu lado. Fale com Ele, converse com Ele. Você vai ter uma experiência maravilhosa. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém? Está feliz com Jesus aí? Ô irmão, como é bom sentir a presença dele. Irmão, não tenha medo de nada. Não tema nada. De agora, daqui para frente, não tenha medo de nada. O Senhor está com você. Mantenha a presença dele nesse nível. Amém? Nós já vamos encerrar. Eu quero, irmão, como todos nós estamos iniciando um novo mês, eu quero, na verdade, convocar, pedir, né, para nós, nesse mês também, reforçarmos o nosso projeto de cesta básica. Amém, irmão? O nosso projeto de cesta básica tem realmente socorrido muitas pessoas. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez. Eu falo isso porque realmente nós tínhamos uma maneira de trabalhar com a cesta básica, mas agora o nosso irmão Luizinho, ele monta as cestas básicas dentro da igreja. Amém, irmão? Tem sido uma bênção. Eu quero mais uma vez agradecer o Luizinho e a família dele que está nesse projeto aí também. Então, quando você for fazer a sua comprinha, meu irmão, não comprona, né, irmão, lá, vai ter o seu caviar, fala glória a Deus. Vai pegar lá os 2 quilos de atum, fala aleluia. Amém, irmão? A picanha e o churrasco. Lembra, amém, irmão? Fala assim, ó, agora eu vou também
ofertar na vida dos nossos irmãozinhos, amém? E Deus vai continuar abençoando muito mais você. Quem entendeu, dá um glória a Deus, amém? Então, vamos nesse projeto de cesta básica. Eliezer, tem algum recado? Alguém tem mais um recado? Irmão, quarta-feira nós tivemos aqui um culto maravilhoso, que foi o culto que teve a pegadinha, não, como que é o nome? Eu esqueço sempre. O trote. Quem viu na rede social, amém? Quem gostou, amém? Irmão, tinha um camarada aqui, o tal do Sansão, meu Deus, que personagem, amém? Foi maravilhoso, foi lindo, vieram todos fantasiados aqui, né? E aí só pedimos, não venha fantasiado do inimigo, do capeta, amém, né? Não venha de diabo, que senão vai fazer a libertação de você. E também não venha de Adão nem de Eva, amém? Então, graças a Deus, correu tudo bem, né? Mas o próximo, que eu quero anunciar, o próximo trote vai ser demais. Quando vai ser? Já está marcado ou não? 4/10? Olha, marca essa. E os irmãos vão participar também. Tem gente lá fora hoje do culto? Tem gente lá? Irmãos, olha lá, os nossos irmãos ficaram de pé lá fora. Fala assim para eles, perdão. Fala assim, perdão. Da próxima vez dou meu lugar para você, amém? Da próxima. Você está vendo o desespero de nós mudar para lá, irmãos? Está vendo o nosso desespero? Nós precisamos mudar para lá. Jesus está abençoando. Então, falar do projeto Cesta Básica, eu quero falar também na quarta-feira. Venha na quarta-feira, amém? Nosso discipulado. Eu vou começar um projeto, irmão, preste atenção, com o Mateus, que está ali. Nós já temos uma casa, nós vamos iniciar um projeto, junto com o projeto Paracleto, que não parou. Eu vejo muitas pessoas trazendo visitas, amém? Por isso nós estamos nessa benção aqui apertadinha, amém? Então, o projeto continua Paracleto. Mas eu e Mateus, nós vamos iniciar na casa de um irmão, o projeto A Casa de Paz. O que é isso daí? Nós vamos orar 3 semanas naquela casa e Deus vai fazer muito milagre. Dá glória a Deus. Nós vamos orar nessa família e nós vamos falar da salvação. E nós vamos, irmão, convidá-los a ser batizados. Dá glória a Deus. Eu conto com toda a oração da igreja, para que no momento que nós estivermos naquela casa, seja algo sobrenatural. Irmão, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Muitos estão morrendo e não morreram, irmão, prontos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Há uma urgência nisso. Nós vamos começar, eu e Mateus, né, Mateus? Nesse projeto, e depois nós vamos ampliar todos os nossos obreiros. Eles vão ter uma casa de paz para fazer. Dá glória a Deus. Então Deus vai agir maravilhosamente bem. E, irmão, até a metade do semestre de 2024, antes de chegarmos à metade, nós já vamos estar na nossa igreja lá na frente. Dá glória a Deus. Já vamos estar. Vamos ficar de pé. Tem mais algum recado aí? Tem mais algum recado? Sexta-feira, amém, irmão? Mais uma vez, vamos estar falando desse tema da cruz. E nós vamos estar, então, pedindo para você trazer uma visita. Feche os seus olhos. Pai, quantos estão nos visitando hoje? Hoje, pela primeira vez. Hoje, pela primeira vez. A gente fala assim, dá uma lembrancinha de uns R$100 mais ou menos para a pessoa. Olha lá. E o Rubinho já levantou a mão, os irmãos. Para, brincadeira, amém? Então, quem está visitando hoje pela primeira vez, pode levantar a mão. Quando eu falei de R$100, alguém se manifestou, depois desistiu, amém? Brincadeira, amém? Então, está todo mundo de casa aí. Deus abençoe os irmãos. Feche os seus olhos. Pai, levante as suas mãos. Eu despeço a tua amada noiva, apaixonada pelo Senhor, a igreja que te ama. Eu despeço a igreja na paz do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão da pessoa do Espírito Santo esteja sobre a vida e a casa de cada um dos nossos irmãos. Olha para o seu irmão e fala assim, não adianta. Fala, não adianta, eu estou te vendo, não disfarça, não vai embora sem antes me dar um tchau bem gostoso, me dar um abraço, não me deixa embora sem antes me dar um oi, uma bênção.